Professor Varone entrou agora. Show. Ver se agora a gente consegue entrar ao vivo. Agora sim. Opa, E aí, cara, professor? tudo jóia? Como é que você tá? Tranquilo? Só tá meio escuro aqui, não era pra estar escuro assim, não sei o que que É, aconteceu, mas daqui a pouco clareia aqui. Deixa eu ligar uma tela, uma luz de frente aqui. Tudo bem? tranquilo, tranquilo. Show de bola. Achei que não ia conseguir lhe chamar. Não, esse é aquilo que eu falo para vocês, né? Eu tô mais acostumado, às vezes, no YouTube, né? Você tem Aham. uma plataforma um pouco mais fácil de você interagir. E a do Instagram, ela é mais instável, às vezes acontece você convidar, a pessoa não consegue, é mais complicadinho um pouco, mas tá tudo certo. Show de bola, professor. Boa. Tudo certo aí? Tranquilo. Aqui tá ótimo. O pessoal tá entrando aí. Dá uns minutinhos pro pessoal conseguir entrar. Tá, enquanto isso eu vou tentando resolver o negócio da luz, não era pra estar essa luz, eu não tô entendendo por que que tá assim. Isso aí, vamos ver se consegue a luz aí, senão a gente só vê escuro. Não, não, se for o caso eu mudo de local aqui, mas tá bem estranho, porque ele tá dando parecendo que a câmera regulou de um jeito diferente, muito estranho isso. Aí, ó, não, aí, ó, tá vendo? Ó? É, aqui, aí já Treme. melhorou. Mas aí fica meio tremendo, né? Mas, enfim, Show de bola. vamos lá. Vamos lá. Pessoal, só para quem não conhece o professor Baroni aí, quem me segue não conhece ele, é o cara dos fundos imobiliários. Conhecido aí por muitos aí, a gente deu um apelido carinhoso, que é o Papa dos fundos imobiliários, é o professor Baroni. Então, se tem alguma dúvida, quer começar a investir em fundos imobiliários, pergunta para esse cara. A hora é agora, hein? Vamos que vamos, né? Aproveitar, né? Não, show, professor. Eu sigo as recomendações da Suno já há algum tempo, e obviamente as suas, e não tenho o que me queixar. Minha rentabilidade é muito boa, tanto em ações quanto nos fundos, né? Gosto bastante, bastante mesmo, e recomendo. Sempre para quem me pergunta, eu recomendo a Suno. Eu acho que a carteira recomendada, ela é uma referência, né, para a pessoa. Então, eu acho que você, quando tem um investimento de fundos imobiliários, é importante que você tenha, nesse primeiro momento, um acompanhamento profissional, justamente para que você se sinta até mais seguro, né? E aí, à medida que você vai ganhando essa segurança, as coisas vão se desenvolvendo naturalmente. E aos poucos a pessoa vai criando essa segurança aí. É isso. Baroni, para Oi. quem começa a investir nos fundos, eles sempre têm. A gente vem, né, de um caráter mais de investir em imóvel. Aqueles nossos pais, nossos avós colocam, né? Ah, investe em imóvel, que é um negócio seguro, constrói duas, três casinhas, aluga isso. Essa é uma coisa cultural que a gente tem. E o pessoal muito não conhece os fundos e as vantagens de ter fundos e não imóveis. Você pode enumerar algumas vantagens de ter fundos imobiliários? São várias, assim. Eu diria que as principais é que é um investimento extremamente democrático, né? Então, você com R$ 100 começa a investir. Segundo, que você consegue ter um nível de diversificação que o investidor comum de imóvel não consegue. Então, com o preço de um apartamento de 300, 400 mil reais, um exemplo. Você vai ter um apartamento locado para uma família. Se você pegar 300, 400 mil reais e comprar uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários, você vai ter milhares de fontes de receitas diferentes. Porque você vai ter um fundo que tem lá 10, 12 shoppings. Você vai ter um galpão, um fundo que tem 12, 13 galpões logísticos. Você vai ter outro que tem não sei quantos prédios. Vai ter fundos que vai ter não sei quantos recebíveis imobiliários, créditos pulverizados, enfim. Então, fazendo uma conta rápida, a diversificação vale muito a pena por essa ótica. Segundo, a questão de você ter pouquíssima burocracia, né? Então, tanto para comprar quanto para vender, você não depende de um cartório, você não depende de um corretor de imóveis, você não tem que pagar comissão para ninguém, então facilita bastante. Outro ponto é a quantidade de informação disponível que tem hoje no mercado, né? Então, tem várias empresas que cobrem esse mercado de uma maneira bem completa, então você tem um acesso à informação muito grande.
Questão tributária. O fundo imobiliário, essencialmente, ele é isento de imposto de renda. Né? E isso dá uma vantagem competitiva para o produto muito grande. Outro ponto, se você precisar se desfazer de uma parte, você consegue. Eu estou precisando de 5 mil reais, eu não preciso vender o patrimônio inteiro, como se eu estivesse num apartamento. Então, você fraciona o investimento de uma maneira muito mais eficiente. A vantagem Outro ponto, liquidez. É muito grande, né? Liquidez. Se eu precisar de 20, 30 mil reais, é muito rápido vender as cotas de um fundo ou de alguns fundos e daqui 2 dias o dinheiro está na sua conta. Outra questão, o nível de governança. Eu acho, tenho quase convicção, que um gestor, um administrador, ele tem um nível muito maior de governança e transparência do que uma imobiliária da esquina da sua casa, né? Então você tem muito mais profissionalismo por detrás. Veja, só aqui eu devo ter falado talvez uns 6, 7 itens, mas eu acho que tem vários outros, né? Você está exposto a imóveis comerciais de alta performance. O que isso quer dizer na prática? Você não está analisando um quarto-sala num bairro da sua cidade, você está analisando um prédio na Paulista, um galpão em Cajamar, um shopping do Iguatemi, enfim. Então, são questões assim que o investidor comum imobiliário ele não teria acesso em situações normais, né? Então, essas são algumas delas. Né? Professor, aí você citou um ponto bem importante, que aqueles fundos, quando eu vou escolher um fundo imobiliário, a gente sabe que tem alguns fundos que ele tem um imóvel só. E eu gostaria que vocês exemplificassem o perigo, por exemplo, de investir num fundo com um imóvel que tem um único imóvel de locação, por exemplo. Porque eu chamo de risco binário, é muito simples de entender. Se você tem um monoativo, um monolocatário, ele é binário. Ou você tem um contrato com ele ou não tem. Né? E potencialmente você pode ter muito mais dificuldade depois de manter um bom contrato de locação, porque o locatário, ele também sabe que ele tem esse poder de negociação. Né? Quando você tem um multiportfólio, o locatário sabe que ele não tem força para mudar a regra do jogo. Então, o monoativo, ele foi uma coisa que foi criada no Brasil há muitos anos atrás, com o surgimento da indústria de fundos imobiliários. Então, sendo bem honesto, essa pergunta que você está fazendo para mim, eu acho que ninguém vai fazer mais daqui uns 10, 15 anos. Por quê? Porque você vai ter fundos tão grandes, tão maiores, que o monoativo ele vai cair no ostracismo, assim, ele vai ficar um produto de colecionador, entendeu? Ele vai ficar uma relíquia. Não que seja ruim, mas para a grande maioria dos investidores que chegam no mercado, o monoativo para ele é perigosíssimo, porque ele olha muito a dissipação de risco. E quando você tem um monoativo, a concentração de risco é muito alta. Então, para o investidor comum que está chegando agora, que é a minha tia, o meu tio, minha prima, meu cunhado, essas pessoas que não são especialistas no mercado, você não pode dar um produto para ela com renda binária. Ou tem ou não tem. Você está exposto a um prédio, a um risco específico de uma rua, entendeu? Não tem sentido para o investidor comum. Agora, o investidor mais criterioso, o fundo de fundos, o investidor institucional que quer talvez comprar uma cota, bastante cota, e depois tentar fazer o fechamento de capital, né, chamado takeover, e ganhar um lucro extraordinário, aí tudo bem, aí é um mercado mais profissional. E não é a minha tia, não é a minha avó, não é meu cunhado, entendeu? Professor, já que citou esse pessoal que está entrando agora, que está começando a comprar fundos imobiliários, eu sei que a sua visão é que mesmo que você compre só fundos, que você diversifique esses fundos entre 10, 15 fundos, por exemplo, mas digamos que eu tenho um valor muito pequeno. Compensa mesmo assim eu fazer essa diversificação ou alocar naquele que está mais descontado? Não, compensa você ter uma carteira base diversificada. Aí a sua pergunta tem uma outra derivada, que é os novos aportes. Então vamos lá, eu peguei 20 mil reais e quero começar a investir em fundo imobiliário. É óbvio que eu tenho que ter uma carteira base já diversificada. Vou comprar lá 10, 15 fundos, como você mesmo falou, ter minha carteira diversificada. Agora, beleza. Agora, no mês que vem, eu vou ter um pouquinho de rendimento, é pouca coisa, mas eu vou ter, e vou ter mais 500 reais para colocar. Aí você vai escolhendo aqueles que naquele mês esteja uma condição de compra melhor. Sempre tomando cuidado para não ficar muito exposto, né?
entendeu? Entendi. Uma outra questão que me perguntaram, e eu vou repassar a pergunta, é a Tá. seguinte. No caso de manutenção, a grande maioria vamos falar de. Depois eu vou pedir para falar sobre os tipos de fundo, mas vamos falar sobre os fundos de tijolo. Vamos lá. Esses fundos para locação, pegar os fundos para locação, daqui a pouco eles vão dar manutenção. Uma manutenção muito alta. Como que o fundo trata essa manutenção, por exemplo? Na verdade, o fundo ele é obrigado a, por lei, distribuir 95% do resultado líquido. 5% é feito fundo de reserva, e a grande maioria dos fundos grandes tem um caixa grande, justamente para ser usado em manutenções maiores, retrofits, ou alguma coisa que possa agregar valor para o cotista. Então, por exemplo, hoje, agora há pouco, um fundo até pouco conhecido no mercado, chamado de TEP, TEPP11, ele publicou no relatório dele que um edifício chamado Passarelli vai passar por uma reforma de hall, elevadores, manutenção na fachada, etc. Então, é um fundo que tem recursos para isso. Entende? Então, isso eu estou falando porque foi uma notícia de hoje, mas eu poderia falar para você vários outros. Se você pegar vários fundos, por exemplo, SDIL, anunciou que vai fazer um retrofit num galpão, construiu um muro de proteção, de contenção lá em volta de um dos galpões. Então, assim, via de regra, você tem um fundo de reserva e um caixa para esse tipo de situação. Quando é uma coisa muito, 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 muito impactante, pode acontecer de ter que se fazer uma emissão. Então, poxa, eu vou retrofitar o prédio, eu vou precisar 3 vezes o caixa. Então, eu faço uma nova emissão de cotas para fazer esse retrofit bem robusto, né? Agora, manutenção do dia a dia, do shopping center, uma impermeabilização, um elevador que tem problema de manutenção, isso aí tudo já faz parte do processo. Então, você não tem que se preocupar ou se angustiar com isso, porque já tem um caixa disponível para isso naturalmente. Naturalmente. Nesse caso que eu até comentei, de um fundo, por exemplo, que ele tem um imóvel só, tá? Até é um caso que aconteceu com o fundo, não vou citar o nome, mas aconteceu. E agora, qual a saída que ele tem, por exemplo, porque o locatário lá saiu, tá? Ele vai emitir novas cotas, ele vai pegar aqueles 5% que ele tem para se manter até achar um... Pode falar qual que é o fundo, que aí facilita para a gente isso. Pode falar. Eu não lembro agora o nome dele, mas era Tá. Mas, enfim, eu quero saber assim, ó, por exemplo, nesse fundo, ele vai pegar, ele é bem localizado, eu lembro que é perto do aeroporto, não lembro se não era a Ambev que locava ele até. Mas é um galpão muito bom, tá? E eu não sei se o que ele fará. A minha dúvida é a seguinte: esse fundo, com um imóvel só, ele vai pegar e emitir novas cotas para cobrir até achar um novo locatário, ou ele vai usar os 5% para ficar, por exemplo, aguentar 6 meses, porque também não adianta ele colocar qualquer outro locatário sem analisar, né? É a função do gestor, colocar um que pague em dia e que seja bom, né? É igual eu tô te falando. Depois, se você lembrar o nome do fundo, você me avisa que aí é melhor a gente discutir o caso específico, não tem problema. Show. Mas o que eu quero te dizer é que depende. Se ele tiver caixa para fazer uma reforma e reposicionar o fundo, o ativo, melhor dizendo, ok. Se ele não tiver caixa para isso, tem 2 caminhos. Ele pode fazer uma nova emissão de cotas, ou, quando ele encontrar um locatário, ele dá uma carência de 1, 2 anos para esse locatário fazer a reforma. Então imagina o seguinte, ó, eu preciso gastar aqui, fazer uma conta de padeiro, eu preciso gastar 5 milhões de reais para reformar, o aluguel vai ser 500 mil, então eu te dou uma carência aí de 10 meses, 1 ano, daqui a 1 ano você paga, então você faz a reforma que precisa fazer. É uma alternativa. Mas veja, você está fazendo perguntas que eu até gostaria de dar 2 passos para trás, tá? De novo, esse tipo de pergunta você nem vai fazer para mim daqui a um tempo. Os fundos grandes, eles não passam por esse tipo de problema. Então eu queria deixar bem claro que você está fazendo perguntas bem atípicas, tá? É para fundos pequenos, fundos sem musculatura,
fundos que pararam no tempo, fundos que não fizeram mais emissões. Então, que isso fique claro que isso é a exceção do mercado hoje, não é mais a regra. A regra hoje, e que a gente viu acontecer numa pandemia, foi os fundos entrarem numa pandemia com 300 milhões em caixa, 200 milhões em caixa, super tranquilos, ninguém com problema de solvência, ninguém com problema de liquidez. Então, assim, é só para que isso fique claro porque às vezes as pessoas que estão nos acompanhando aqui podem acreditar que isso é comum de acontecer em fundo imobiliário. Não, você está me perguntando... Isso é uma exceção, isso é uma exceção da exceção. É exceção da exceção, né? Nem exceção, é exceção da exceção. Então, só que isso fique claro para não parecer, meu Deus, fica parecendo que fundo imobiliário é perigosíssimo, né? Que toda hora está acontecendo isso. Não é verdade. Não, mas então vamos colocar para os fundos normais. Digamos que eu tenho um fundo com muitos imóveis e um deles vai ficar vazio. Aí esse fundo ficou vazio. Como é que esse fundo trabalha com isso? Como que ele busca um outro investidor e como que ele faz? Digamos que está numa época difícil que ele não consegue. É possível, por exemplo, esse fundo buscar um novo locador lá, que seja bom, vamos colocar uma empresa boa, e ele, por exemplo, dá um ano de carência para esse fundo, para ele pagar as despesas por esse um ano e depois, vamos fazer um contrato de 5 anos. No primeiro ano, você paga as despesas para não ter mais essa despesa. Isso é super comum, né? Agora depende, quando você fala um ano de carência, depende muito das condições desse imóvel e depende muito da condição de mercado. Não é muito comum você dar carência de um ano num contrato de 5. Você está jogando 20% do resultado fora. Então, assim, o normal de acontecer é se você dá carência de 6 meses, 3 meses, num contrato de 5 a 10 anos, entendeu? Lembre sempre de condicionar de que se em algum momento ele sair antes, às vezes ele tem que pagar esses 6 meses de carência que ele ganhou. Então, tem muitas negociações. Agora, a pergunta que você tem que entender é o quanto isso representa no fundo. Porque vacância é normal. Só que se você tem um fundo que tem 80 contratos de locação, o que não é nada de outro mundo, se você perde 1, 2 contratos, é uma coisa extremamente normal do ponto de vista de estabilização de distribuição para o cotista. Tá? Então, essa é a vantagem do fundo grande, do fundo bem diversificado. O movimento de locatários não impacta a distribuição líquida para o cotista, porque existe ali um manejo do próprio gestor de manter a distribuição mais linear, o mais previsível possível. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens. Uhum. O pessoal está dizendo que o fundo lá em questão, acredito que é o XPCM11. Mas o XPCM11, o locatário não saiu ainda, é a Petrobras, que deve sair em dezembro de 2020. É um prédio que foi feito para a Petrobras, que fica em Macaé. Então é um prédio bem mais difícil de você encontrar um locador para tomar 20 mil metros quadrados um prédio daquele numa cidade como Macaé. Enfim, então é um risco alto. O fundo hoje eu acho que caiu bastante, mas ele tem ainda uma posição de caixa que não vai, vou falar assim, não vai quebrar o fundo. Se o fundo ficar fechado, se o ativo, melhor dizendo, ficar fechado durante 1 ano, 2 anos, ele não quebra. Ele vai ficar sem locatário, pagando lá limpeza, segurança, né? Porque você tem que pagar isso. Se você abandonar o prédio, ele vai ser invadido, você vai deteriorar, ele apodrece. Então você tem que fazer uma limpeza recorrente, isso tudo tem um custo, né? Então o fundo, ele tem caixa para atravessar isso daí. Agora, se aparecer um locatário que ocupe o prédio inteiro, a grande pergunta que você tem que fazer é qual é o preço que esse locatário vai pagar? Porque o que a Petrobras paga lá hoje não é o padrão de mercado. Então seria X% a menos. Eu não vou falar aqui se vai ser 30% ou 50% a menos. Mas eu sei que é menos. E aí o cotista vai ter vamos falar assim, uma queda na distribuição. Agora vamos raciocinar. A Petrobras sai em 2020. Daqui 3 meses, 6 meses, você consegue um locatário. Dá mais 6 meses de carência para esse locatário. O cara vai ficar sem renda 1 ano. Esse é o problema do monoativo. É binário, entendeu? Agora, se você tem dos fundos hoje, né? Se você tem, exatamente. Agora, se você tem um portfólio com 50 contratos de locação,
você não vai perder 50 inquilinos da noite para o dia, não faz sentido, entendeu? Até porque são vários prédios, vários mercados, várias realidades. Então esse é um ponto de diferença. Mas só Professor, lembrando que XP Macaé não teve nada de reforma, não teve nada disso, tá? A Petrobras ainda está lá, vai sair em dezembro. Pelo menos ela disse que vai sair, né? então, para quem está começando, vai analisar o fundo para entrar. Então, seria uma das opções olhar a quantidade de imóveis, tá? Quais seriam as outras opções para você analisar antes de entrar no fundo? Quais o que você leva em consideração para analisar um fundo? Eu falo que a análise de fundo imobiliário é uma análise transversal. Você constrói essa decisão dentro de uma matriz, né? Então, assim, você tem que olhar o relatório gerencial, ver o histórico de pagamentos de dividendos desse fundo, ver, pensando sempre numa carteira, então você vai pensar, vamos lá, se você entrar num site como o Status Invest, você consegue fazer um filtro lá sobre os fundos logísticos. E aí, quando você entra nos fundos logísticos, você pega os maiores fundos logísticos e faz uma peneira ali e escolhe uns 5 a 10 para você estudar. E aí você vai olhar os imóveis, entrar dentro do Google Maps e visitar a região, você vai ver se aquele fundo tem um histórico de vacância baixo, você vai ver há quanto tempo esse fundo existe no mercado e se ele vem pagando dividendos recorrentemente. E aí, depois que você monta essa matriz inicial, você fala, poxa, dos 10 de logísticos que eu olhei, esses 3 me chamaram mais atenção. Um relatório com nível de governança maior, um nível de transparência maior. Eu tentei fazer contato com o gestor para tirar alguma dúvida. Ele me atendeu bem, eu tive uma resposta rápida. Depois que você fizer todo esse trabalho, você fechou, então, uma carteira, vai lá, com 3 fundos logísticos. Aí você vai lá para shopping center. Aí você vai lá para fundos de recebíveis, aí você vai para fundos de varejo como um todo, lajes comerciais. Então, aos poucos, por isso que eu falo que é um processo. Não é uma bala de prata. Você não faz uma escolha de um fundo imobiliário com uma coisa assim, se tiver isso e isso serve para mim. É um composto. Você, às vezes, decide não investir no fundo imobiliário na conversa com o gestor. Você não sente confiança no gestor, não vê que ele está levando um nível de informação grande para o relatório, então não tem um nível de governança muito alto. Então, é uma coisa que você vai entrando no jogo naturalmente. O trabalho que eu faço na Suno tem justamente esse caráter de você trazer as pessoas para dentro desse universo e que elas se acostumem a fazer as suas próprias análises. Então, eu levo o gestor, eu faço um videozinho curto, quem acompanha o nosso trabalho na área logada de assinantes, acompanha os relatórios, vê as nossas perspectivas, faz as suas próprias análises. Qual que é o grande problema que nós temos? É que as pessoas, até hoje, investiram em fundos de renda fixa, fundos DI, olhando o quê? Quanto está pagando e quanto que é a taxa de administração. Então, se esse fundo estiver pagando bem e tiver uma taxa de administração baixa, me interessa. Só que fundo imobiliário não é assim. O fundo imobiliário é uma análise inversa. Você parte do lastro, você parte do ponto de inicial, que é o imóvel. Então, não tem como você não comprar um fundo imobiliário se você não entrar no Google Maps e dar uma olhada na região, dar uma olhada na cara do imóvel lá, passar na frente lá do imóvel para ver se faz sentido para você, se está alinhado com aquilo que você quer investir, entendeu? E aí, a partir daí, você vai construindo a sua carteira. Então, é um processo que pode demorar 6 meses, 3 meses, 1 ano, aí que entra o nosso trabalho. O nosso trabalho na Suno é tentar acelerar esse processo. Se você conseguir acelerar esse processo, melhor, entendeu? Perfeito. Professor, uma pergunta aqui agora que tu falou sobre o gestor, o pessoal perguntou, e 2, na verdade, sobre o gestor. Como avaliar a transparência do gestor e outra, se é possível trocar o gestor? Você olhar a transparência, você tem que olhar os relatórios e ver a quantidade de informação que tem lá. Primeiro ponto. Se é possível trocar o gestor? Sim. Não é comum, mas é possível. Como é que se troca um gestor? Você consegue, através aí de um grupo de cotistas, fazer uma chamada de uma assembleia, né?
E aí você leva esse problema para todo mundo e aí se vota a troca desse gestor. Lembrando que sempre a figura mais importante do ponto de vista fiduciário é o administrador, que normalmente é um banco, uma instituição mais, vamos dizer assim, que cuida da parte mais burocrática, contábil. O gestor é quem traz a inteligência imobiliária, entendeu? Então, você tem que se aproximar do administrador, ele vai convocar uma assembleia e você vai, então, pedir para esse administrador apresentar o fundo para 2 ou 3 gestores que tenham a intenção de assumir esse fundo. De novo, não é algo comum de se acontecer na indústria, mas pode acontecer. O gestor, ele é um prestador de serviço, o consultor, o gestor e o próprio administrador, eles são prestadores de serviços. O fundo é do cotista, só que o cotista ele é um sócio cotista. Eu não vou, como cotista de um fundo de shopping, ir lá negociar aluguel com o locatário lá. Quem faz isso é o gestor, né? Agora, se eu estou insatisfeito, eu posso me mobilizar, fazer um ativismo, juntar outros cotistas, pedir para o administrador chamar uma assembleia, e aí a gente leva esse problema para uma assembleia e vamos votar para tirar aquele gestor. Entendeu? Então, perfeitamente possível. Tranquilo, tranquilo. Outra pergunta, professor. Quando eu estou analisando o fundo imobiliário, qual seria uma taxa aceitável para pagar para determinado fundo? O fundo, e qual normalmente é a taxa cobrada por um fundo imobiliário? Na média, o mercado de fundo imobiliário ele regulou para a faixa de 1%. Então, pouco mais ou pouco menos, alguns são 0,6, 0,7, 0,75, alguns 1,10, 1,15, mas na média o mercado é 1%. Então, não vai fugir muito disso, não. O que a gente está discutindo hoje é a taxa de performance. E os fundos que têm taxa de performance, principalmente os fundos de recebíveis, eles são indexados a CDI. E com o CDI a 2%, a taxa de performance ela perdeu um pouco sentido. Então, acho que se os juros não subirem daqui a 12 meses, eu acho que vai começar um movimento forte de cotistas, e a gente aqui na Suno já está levantando essa bandeira, de pedir para esses gestores mudarem o benchmark do CDI ou usarem uma outra métrica, ao invés de ser um percentual do CDI, que seja um prêmio acima. Então, ao invés de ser tudo que exceder 20% do CDI, que seja CDI mais 4%, mais 5%, para pelo menos você deixar o jogo mais equilibrado um pouco. Mas, na média, taxa de administração, gestão, 1%. Professor, nosso canal ele visa planejamento financeiro para que as pessoas consigam se aposentar muito antes, né? Que elas invistam e se aposentem com o seu investimento. Não fiquem dependendo do governo ou qualquer outra forma. Então, diante disso, é viável, por exemplo, para quem já está na fase de receber dividendos. É viável, por exemplo, só investir em fundos imobiliários para receber dividendos? Cara, essa pergunta é difícil, porque depende do perfil da pessoa, entendeu? Eu me sinto confortável com fundo imobiliário, mas tem pessoas que entendem que fundo imobiliário tem que ser uma parte da carteira, 20%, sei lá o que for, entendeu? Eu respeito. Antigamente, eu gostava de colocar regra para as coisas. Hoje, zero, eu não coloco regra para ninguém. A comparação que eu faço é o seguinte, cara, se o cara planta soja, ele planta soja porque ele está aderente à soja e ele conhece de soja e o solo dele é bom para soja e ponto. Não adianta você querer falar para o cara que ele tem que plantar café, milho, laranja, banana, e ainda ter que criar gado de leite e gado de corte. Às vezes não é o negócio dele. Então, assim, se você se sente confortável com o fundo imobiliário pela simplicidade, pela geração recorrente de renda, me parece que é um produto previdenciário que faz muito sentido. Agora, o que eu costumo dizer para as pessoas é: comece, e se você sentir confiança, não tem problema nenhum você ter uma posição majoritária em fundos imobiliários. Entendeu? Isso não é... Porque o fundo imobiliário ele é um produto que protege o patrimônio e gera renda. Então, assim, se você tiver uma carteira bem diversificada, bem ancorada em fundamentos, não me parece que você está cometendo um erro gravíssimo. Ainda mais com os fundos crescendo como estão agora, se diversificando cada vez mais, a ideia é que a gente siga o modelo americano. Tem fundo dos Estados Unidos que está há 25 anos corrigindo pela inflação, ininterrupto,
e com mais de 1.500 propriedades no portfólio. A gente vai chegar nesse estágio, vai demorar talvez 10, 15 anos, mas vamos chegar. Mas o que a gente já tem hoje já é muito. Pelo que, olhando há 6, 7 anos atrás, o que a gente tem hoje já é muito. E está crescendo também. Nós tínhamos aí 90 mil investidores em 2016. Hoje nós temos 901 mil investidores. Ou seja, o mercado cresceu 10 vezes em 4, 5 anos. A gente cresce em ritmo de startup, né? Então, a cada ano dobra praticamente. Então, a ideia é que a gente consiga, ao longo dessa próxima década, ter produtos e uma indústria ainda mais forte. Né? Professor, para quem está começando a investir, tem duas coisas. Você tem fundos que já se provaram no tempo, que são mais conhecidos, tipo HGLG, Quineia. Só que são fundos que hoje, por exemplo, estão mais caros. Vale a pena, mesmo assim, eu aportar nesses fundos? Ou vale a pena eu ir para fundos um pouco mais desconhecidos, tipo Vino 11, que tem uma estratégia um pouco diferente, mais descentralizada, mas estão mais baratos? Compensa eu investir nesse fundo novo ou continuar com aqueles mais tradicionais? Essa é uma questão interessante, mas você tem que lembrar que barato está mais na sua cabeça do que no mercado. O Vino 11, por exemplo, ele negocia R$19 mil o metro quadrado. Isso é barato? Não necessariamente. Entendeu? Então, assim, o que você tem que entender é que quando você começa a ter uma carteira com yield muito maior, na cabeça das pessoas, isso é porque você está comprando barato. Não necessariamente. Você está comprando talvez mais risco. Agora, se você quiser ter uma carteira mesclada com lajes corporativas, e entre as lajes corporativas você ter o Vino 11 como uma forma de aumentar a sua diversificação, ter um yield melhor, aumentar a sua diversificação, e não só diversificação interna, mas uma diversificação lateral, né? Porque você está buscando ativos com uma proposta diferente, que é essa ideia do boutique office, etc. Faz sentido? Aí tudo bem. O que eu quero dizer para deixar a coisa sacramentada é que você não pode se esconder atrás da diversificação. Você tem que ter uma diversificação seletiva. Eu estou aumentando a minha diversificação ou eu estou com um nível de diversificação que me permita ter uma renda boa e um risco controlado. Ok. Agora, cara, eu vou comprar um monte aqui de yield alto pra caramba porque tá tudo barato e eu quero comprar esses yields. Mas você não tá usando a diversificação seletiva. Você está se escondendo atrás da diversificação e falando, cara, se der problema, que se dane aí, deixa, eu estou bem diversificado. Aí eu acho perigoso. Entendeu? Como é que você seleciona você monta uma seleção para disputar uma Copa do Mundo? Você não seleciona aleatoriamente. Você seleciona estrategicamente, com base em critérios. Então, se você compara a KNRI com o Vino 11, você está comparando o Van Dijk com o Salah, entendeu? Não tem nada a ver. São dois jogadores do mesmo time, né, que jogam em posições completamente diferentes. Ou seja, o KNRI é um fundo híbrido de lajes extremamente óbvias e galpões extremamente óbvios, que estão construindo, inclusive, galpões gigantescos, que vai ser um dos maiores galpões listados na Bolsa, e que tem um histórico já bastante consolidado de 10 anos. Aí você compara com o Vino, que é um fundo que chegou agora, com uma proposta de boutique office, e que tem toda uma tese para se comprovar. Então, veja, são duas coisas completamente diferentes, que podem estar numa mesma carteira, onde você entende que o yield médio se torna interessante para você. Então, quando você coloca esse ou aquele, eu só aceito uma comparação quando você está comparando dois jogadores que jogam na mesma posição, com uma carreira muito parecida e com perspectivas muito parecidas. Aí dá para comparar. Mas quando você compara com a NRI com o Vino 11, é uma comparação que ela pode sugerir que tem que ser um ou outro, e não é necessariamente um ou outro. Pode ser um e outro. Entendeu? Entrando nessa parte, quem está investindo em fundo, já falamos da importância de diversificar em 10 ou 15 fundos. Até tem gente perguntando, em diversificar em 30. Tá? Mas minha pergunta sobre diversificação é a seguinte.
como diversificar mesmo em fundos imobiliários. A gente sabe que tem tipos diferentes de fundos. É ideal que eu adquira um fundo, por exemplo, de tijolo, um de papel, dessa forma. Como que é a melhor forma para quem está começando a fazer essa diversificação? Não tem regra pronta, tá? Você tem hoje a indústria dividida da seguinte forma: mais ou menos uns 65%, 70% são fundos de tijolos, uns 20%, 25% é fundo de papel, 10% FOF e uns 5% de fundo de desenvolvimento. Eu acho que, para falar que eu não te respondi, eu acho que se você seguir alguma coisa mais ou menos como isso, você está replicando aquilo que a indústria faz na média. Então, vai, 60%, 65% tijolo, 20 e poucos por cento papel, uns 10% de FOF e uns 5% de desenvolvimento. Você está meio que seguindo como o mercado está se desenvolvendo. E por que eu acho que isso faz sentido? Porque você dá conforto mental para a pessoa. Porque no final do dia, e eu respiro isso aqui 24 horas, não tem regra. Se eu falar para você que tem que ser 80% tijolo e 20% papel, de onde que eu tirei isso? De lugar nenhum. Só que se você falar que você optou por essa estratégia, eu faço uma leitura sua, do momento da sua vida olhando a sua carteira, e consigo entender por que você montou sua carteira assim. Por exemplo, você pode virar para mim e falar: Barone, eu quero ter 5 a 10 FOFs e não quero investir em mais nada. Legal. Eu entendi o que você quis dizer. Você está terceirizando as suas escolhas, você não quer ficar dentro disso respirando fundo imobiliário, querendo saber qual é melhor, qual é pior. Você vai ter os gestores que vai tomar essa decisão para você. Você vai pegar ali os 5, 10 maiores fundos do Brasil, super bem diversificados, que já tem algum histórico. Montei a carteira, legal. Está errado isso? Não. Agora, Barone, eu quero ter 70% em fundo de CRI. O que você está dizendo para mim? Que você quer ter uma carteira com volatilidade menor, você está querendo ter uma carteira que tem um rendimento maior, mas uma valorização patrimonial menor. Então você vai ter mais renda e menos valorização. Legal? Quem disse que você está errado? E se você fala para mim que você quer ter só tijolo, você está falando para mim o quê? Barone, eu não estou preocupado tanto com renda, mas eu quero ter uma exposição a equity, uma exposição a imobiliária. Eu quero que o meu patrimônio valorize no tempo. Eu quero comprar aqui uns fundos descontados de shoppings, uns fundos descontados de lajes, porque eu quero uma valorização patrimonial, mesmo que eu tenha uma renda mais baixa. Ok, quem foi que disse que você está errado? O grande problema é que quem pergunta, às vezes não sabe o que ele quer. E aí, quando a pessoa não sabe o que ele quer, qualquer coisa que você falar serve. Por isso que eu sou um incentivador do conhecimento. Porque a partir do momento que eu te passo o conhecimento, você fala: poxa vida, peraí, qual que é a diferença de investir numa Itaúsa e numa outra empresa aí que tem um potencial? Não sou muito especializado em ações, mas só para tentar entender. Essa empresa aqui, ela não paga nada de dividendo, mas ela tem um potencial de ganho gigantesco. Se eu compro Itaúsa, eu já estou consolidado, eu vou ter só fluxo de aluguel. Aí você começa a entender que o investidor ele precisa estar próximo do investimento para que ele consiga minimamente saber o que ele está fazendo. Eu falo isso e repito em alto bom tom. Eu não gostaria de ter 200 mil seguidores no Instagram. Eu gostaria de ter 200 mil formadores de opinião no Instagram. Eu não quero seguidor, eu quero formador de opinião. Porque se eu tiver seguidor, eu vou ter pessoas que vão querer vaquinha de presépio, que tudo que o Barone falar está certo, tudo que o Barone falar está certo. E não é isso. Por isso que eu falo mais genericamente, às vezes, com algumas pessoas, e com outras eu falo mais especificamente. Então, quando eu estou conversando com alguém que já passou por todas essas fases, eu consigo falar sobre o fundo, sobre o gestor, muito mais objetivamente. Porque o cara já passou por todo esse aprendizado. Então, eu falo que o investidor ele tem fases. Quando eu estou lá conversando com um cara que está saindo da poupança e do fundo de renda fixa, cara, eu tenho que explicar para ele o conceito, fazer ele entender. Quando ele está aqui montando a carteira dele, ele tem que entender os setores, entender perspectiva, saber abrir um relatório gerencial, saber ler o resultado desse fundo. E quando eu estou conversando com um investidor mais profissional,
que eu já estou num nível mais aqui em cima, aí eu estou falando de metro quadrado, de reposição, de histórico específico de região, é outro nível, entendeu? Então, assim, essa escadinha é uma escadinha que o investidor conquista. Por que ele conquista? Porque à medida que ele vai avançando, ele vai entendendo que a última pergunta que um investidor faz profissional é como que deve ser a minha carteira. Porque eu vou te falar uma coisa, mas você não conta para ninguém. Se você fizer uma enquete no seu Instagram, de todas as pessoas que te seguem, elas postarem todos os fundos que elas têm, todos os ativos que ela tem não imobiliários, renda fixa, ações, multimercado, poupança que seja, tesouro direto, e colocar os percentuais. Eu te dou um carro 0 km se te parecer uma carteira igual. Não existe no planeta. Não existe no planeta. Eu tenho um amigo meu de dentro de casa, praticamente, que montou uma carteira para a esposa e para a filha, com os mesmos fundos. Ele ri, ele fala, eu não sei como, mas está diferente. Nem assim ele consegue. Tem fundo que tem um percentual diferente porque ele exerceu mais direito de preferência de uma do que na outra. Então, assim, o que eu estou querendo falar para você e para as pessoas que nos acompanhem? Não existe carteira perfeita, não existe carteira igual, não existe regra pronta. Foque em entender o que cada um significa e como você faz a manutenção da sua carteira. E mantenha a sua carteira saudável. Só. Você leva 22 jogadores para disputar uma Copa do Mundo, só que 11 são escalados. Por quê? Porque o técnico ele ajusta ali durante uma Copa do Mundo. Você tem uma vida de 20, 25 anos de acumulação, 10, 15, 20 anos de fruição. Ou seja, o cara começa a juntar dinheiro com 20, 25 anos, ele vai se aposentar com 55, 60 e vai viver mais uns 15, 20 desse dinheiro. Então, assim, 40 anos, 50 anos, como é que você vai ter uma carteira igual daqui até lá? Não tem jeito. Então, assim, concentre-se nisso, concentre-se naquilo que realmente te faz um investidor melhor, entendeu? E aí, quando você consegue chegar, eu falo que investimento é um estado de espírito também. Porque você, às vezes, fica buscando resposta o tempo todo que não tem. Ah, essa carteira quanto rendeu? Ah, essa é melhor do que aquela. Ah, essa não sei mais o quê. Não existe isso. Se você tiver um retorno médio, por exemplo, a carteira da Suno, ela tem um retorno médio bom. Ela ganha do IFIX, ela ganhou do CDI, uma certa folga, só. Ponto. Fim. Eu fiquei acima da média. Tá ótimo. Tá ótimo. Porque ficar na média já é difícil. A maioria das pessoas ficam abaixo da média. Por que essas pessoas ficam abaixo da média? Porque elas ficam buscando o pote de ouro do fim do arco-íris o tempo todo, como se existisse o melhor fundo, o melhor gestor, o melhor imóvel. E quanto mais ela busca essa resposta, mais angustiada ela fica e menos conclusiva ela vai ser, porque ela vai ficar correndo atrás desse pote de ouro que não vai existir. Então, quando você monta uma seleção com bons jogadores, cara, um vai perder um gol na cara do gol lá, um vai machucar o joelho, mas na média você tem uma boa seleção. E é isso que importa, você entende? Então, é isso que eu falo para as pessoas. Não se angustiem com seus investimentos, porque senão aquilo que é para te trazer felicidade vai te trazer um inferno astral 24 horas por dia, entendeu? Perfeito, perfeito. Ô Baroni, no começo tu falou lá da diversificação mesmo, quem tem pouco. Mas e se quem tem pouco dinheiro não quer diversificar tanto, assim, ou não sabe bem como escolher os fundos? Seria uma boa escolha, por exemplo, os FOFs, chamados fundos Sim. de fundos? Só que aí agora eu vou te perguntar, se o cara não dá conta de escolher nada, como é que ele vai escolher o FOF? Aí é Viu um como é que outro é uma problema. coisa... É autossabotagem o nome disso. Ele não quer parar para dar uma estudada, ele passou a vida toda dele não estudando o mercado de capitais, ele fala o tempo todo que ele não tem tempo para estudar isso, ele fala o tempo todo que esse assunto é chato demais, isso que aquilo, mas ele quer investir. E aí, tá bom, é uma boa ideia? É. Mas Baroni? Travou aqui. Vamos lá.
Vamos ver se o professor Baroni volta. Tá aí, Baroni. Pessoal, a aula de investimento com o Baroni, realmente fundos imobiliários é um dos melhores fundos que tem. Vamos ver se ele volta, senão a gente chama de novo. Voltou. Não, travou novamente. A internet do Baroni é da Oi, será? A Oi tá subindo, né? Não deve ter. Aí, voltou. Voltou. Ué, estranho, que pra mim ficou parecendo que você tinha caído. Engraçado isso, né? Pra mim, pelo Tudo menos, bem. foi você quem que caiu, gente. Fui eu ou foi o Baroni? Não sei. É, mas vamos lá, onde eu estava falando? A gente tava falando dos fundos de Do fundos, FOF, né? dos Então, POFs. aí se você tiver, assim, eu sou da tese de que quando você decide investir em um produto estruturado, você tem que ter minimamente, é, é, como é que eu vou dizer? Minimamente uma disposição, uma força de vontade de começar a estudar, entendeu? Então, acho que esse é o ponto mais importante. Perfeito. E outra pergunta. Para quem não quer muito, não sabe muito, está começando, quer estudar, que eu acho que, primeira coisa, quem quer investir, primeira coisa tem que estudar. Não existe você terceirizar o teu conhecimento. Mas eu estou começando, eu não sei como investir, mas eu quero muito investir em fundos imobiliários. As carteiras recomendadas é uma saída? Claro que é, mas nunca compre confiando no Baroni, na Suno, no João, no Pedro, na Maria, no José. Eu acho que a carteira recomendada é um bom ponto de partida, mas não precisa de pressa para você começar. Bom, eu quero investir na carteira recomendada da Suno, eu gosto do Baroni, eu gosto da Suno, beleza, mas compre com consciência. Quem está dando a ordem de compra é você. E às vezes o fundo está na carteira da Suno, mas ele pode ter um risco aqui, outro ali, que você precisa conhecer. Todo fundo tem um risco. Por isso que eu falo, você tem que ter uma relação de confiança com a gente, mas você precisa ter ciência de que a decisão final é sua. Por isso que eu brinco muito, eu falo que o assinante da Suno, ele tem que ler aquilo que ele já sabe. É uma brincadeira que eu faço. O que eu estou brincando? Que o cara tem que ir lá, olhar o fundo imobiliário e falar, poxa vida, eu já estava querendo comprar, mas agora que está na carteira da Suno me deu mais segurança. Eu acho que tem que ser mais nessa linha. Ou, Isso aí. por que esse fundo está na carteira da Suno? Deixa eu pegar aqui o último relatório, deixa eu pegar a última análise da emissão, deixa eu ver o que o Baroni escreveu. Ah, legal, perspectiva é essa, risco é esse, o gestor é isso, o gestor aquilo, relatório isso, relatório aquilo. Opa, entendi. Então, assim, agora, Baroni, eu quero simplesmente seguir a carteira recomendada, eu não quero ver nada. Eu não gosto muito dessa estratégia. Eu sei que muita gente faz. Pô, mas é o Baroni, o cara vive isso o dia inteiro, respira fundo imobiliário. Cara, independente disso, eu acho que você tem que ter a Suno como uma empresa de research que te apoia na decisão. Mas quem está cuidando do seu dinheiro é você. Você é a pessoa mais interessada em tudo isso. Então, a partir do momento que você entende a tese e concorda, mesmo que parcialmente, faz muito mais sentido. Então, eu gosto muito mais do assinante que assiste a live, conversa com o gestor, me manda uma dúvida técnica depois, me liga para entender o porquê do fundo A, ou do fundo B, ou do fundo C. Aí fica bacana, porque aí eu estou desenvolvendo esse cara como investidor. É isso quando eu falo que é a minha meta, é desenvolver a pessoa como investidor, e não simplesmente como um seguidor e um assinante puro e simples. Tá? Então, assim, o nosso trabalho aqui na Suno, ele é árduo, porque você tem que entregar a informação técnica e, ao mesmo tempo, colocar na pessoa o senso crítico, o despertar pela análise mais aprofundada. E aí entra o nosso trabalho de fazer relatórios que permita vocês, do lado daí, também terem um senso crítico. Baroni,
Você poderia fazer um relatório de um parágrafo dizendo, compra esse por causa disso, venda esse por causa daquilo. Eu não dou conta de fazer isso. Eu não dou conta, mas eu poderia fazer. E eu sei que muita gente ficaria feliz pra caramba. Ah, eu não tenho tempo para ler 8 páginas, 10 páginas de um relatório, eu já vou direto na conclusão. Tudo bem, eu te respeito, mas no longo prazo, o que vai te deixar no jogo mais tempo possível é quando você descobrir que tem que ler as 10 páginas. Porque aí você vai estar fazendo um investimento consciente. Eu prefiro muito mais um assinante consciente, entendeu? Eu treino esse assinante. Cara, posso te falar uma coisa, mas você não conta para ninguém? Quando dá esses cripocó maluco aí de mercado, que caiu, que não sei mais o quê, o pessoal fica encabulado. A gente não tem uma enxurrada de ligação aqui, de gente desesperada. Cara, nada, quase nada. Eu atendo o cliente da Suno por telefone. Mesmo a gente tendo lá milhares de pessoas que assinam. Por quê? Porque as pessoas já têm um trabalho de consciência muito forte que a gente faz. Então, quando dá um probleminha no fundo, que o shopping fechou, isso, que aquilo, o nosso investidor ele é preparado para isso. A gente treina esse investidor para isso. No final do dia, todos nós somos seres humanos passíveis de erros e que tem também um lado emocional. Mas nós treinamos o nosso assinante para ter a bola no chão o tempo todo. A gente quer que o nosso assinante saiba que ele não vai enriquecer com o fundo imobiliário. Ele vai construir uma carteira previdenciária. E a partir do momento que ele constrói uma carteira previdenciária, ele sabe que tudo tem seu ritmo, tudo tem seu tempo. Então é para isso que nós treinamos os nossos assinantes. Eu falo que os nossos assinantes são trainees 24 horas aqui também, entendeu? Perfeito, professor. Está chegando no nosso final da nossa live. Eu acho que eu nunca liguei para a Suno, na verdade. Nunca, não, na verdade, nunca liguei. Só agora para a gente fazer esse bate-papo aí mesmo. Mas, é isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver aquela pergunta. Tem muita pergunta, mas eu vou ver aquela que não pode ficar de fora aqui. Se você quiser fazer agora, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, eu respondo tudo que você me perguntar, eu respondo agora rapidinho para a gente tentar cobrir o máximo possível e atender todo mundo. Quantos minutos está faltando? Bate-bola, então. Vamos lá. Shopping. O pessoal está perguntando se é um ótimo momento para entrar ou é muito risco. Quem não quiser renda por pelo menos 6 meses a 1 ano, mas quiser ganho de capital, sim, shopping é uma boa. Yield. É um dos principais indicadores que deve se olhar no fundo imobiliário? Olha na carteira. Se você tiver com uma carteira com yield médio acima do IFIX, já está ótimo. Então hoje, vai lá. Se o IFIX paga 5,5 mais ou menos de média, se você tiver alguma coisa 20%, 30% acima do IFIX, já está ótimo. Você já está rodando acima da média com um risco legal. Quando você tem uma carteira que está pagando o dobro do IFIX, possivelmente você tem uma carteira com risco maior do que talvez você esteja preparado. Legal. Essa enxurrada de subscrição que tem agora, normal? Para que isso? Nem todas as subscrições são boas, mas na grande maioria são. Nem todas são boas, mas na grande maioria são. Aqui eu atribuo isso à dor do crescimento. Nós estamos com taxa de juros de 2%, tem uma janela escancarada de captação, os bancos ainda estão com crédito muito fechado e os fundos imobiliários são maiores veículos propulsores de crescimento para a indústria como um todo, para o mercado como um todo. Então, é normal esse processo. O que você tem que saber agora é analisar joio do trigo. Você não pode condenar todas e nem idolatrar todas. Por isso que existe o trabalho da Suno. Tem umas que nós damos viés positivo, tem outra que nós não damos viés, entendeu? Tem outras que pode ser negativo, justamente por causa disso. 2 perguntas para nós encerrar. Uma, o pessoal está perguntando, para quem está começando, dicas de leitura, dicas de livros para começar. Eu vou dar 2 livros que, para quem está começando antes, que foram os que eu li lá no começo, mas foi o que mudou, deu aquele mindset. Livros fáceis de ler, muito fáceis, mas muito bons para quem está pensando em começar a investir agora. Pai Rico, Pai Pobre e Os Segredos da Mente Milionária. Para quem está começando, para mim, são essenciais. Baroni, contigo. Esses seriam mais para mindset, né? Para fundo imobiliário, nós temos 2 livros. Um que eu escrevi com o Danilo Bastos, que chama Guia Suno Fundos Imobiliários, e o outro que eu escrevi com o Jean Tozeto, que chama-se 101 Perguntas sobre Fundos Imobiliários.
Se você ler esses 2 livros, você sai do ponto 0 em fundo imobiliário e chega no ponto entre 3 e 5. Depende da sua capacidade de absorção. Quanto custa esses livros? Via de regra, de graça, se você for Amazon Kindle Unlimited. Se você não for Unlimited, eu acho que na faixa de uns R$ 20 cada um. Show, ótimo. Para a gente concluir, Baroni, não tem como deixar essa de fora, mas, pessoal, é uma pergunta que mais tem. Qual fundo, na tua opinião, tu acredita ser o mais promissor? Essa pergunta eu não respondo nem sobre tortura. Porque se eu falar, antigamente, há muitos anos atrás, a gente não tinha dimensão das coisas. Hoje, se você fala um fundo, você cria estigma com ele. Fica parecendo que ele vai ser... As pessoas vão sempre lembrar disso e sempre vão reverenciar isso como, sabe, elas descontextualizam. Então, eu que já estou com 40 anos de idade, já aprendi que tem coisas que você tem que educadamente não responder. Por quê? Porque se você me perguntar qual que é o melhor jogador do mundo, não vai mudar a vida de ninguém se eu falar o melhor. Qual é o melhor piloto de Fórmula 1 que você conheceu na história? Ah, sabe? Tudo bem. Agora, quando você está mexendo com o dinheiro das pessoas, você tem que tomar alguns cuidados, e esse é um deles. Se você falar qualquer fundo, eu posso falar para você ponto positivo, ponto negativo, o que está acontecendo com o fundo nesse momento. Mas quando eu falo, o melhor fundo, aquele que vai bombar, aquele que vai não sei o quê, eu vou ficar estigmatizado pro resto da minha vida com relação a isso. E hoje eu tenho noção da responsabilidade que eu tenho perante o público. Então, educadamente, mesmo, entendam todos que estão nos acompanhando, que em respeito a vocês, eu não respondo, mas se você quiser falar, Baroni, o fundo tal, por exemplo, o pessoal está perguntando muito aí do MXRF, né? Inclusive, a gente vai soltar o relatório dele na próxima semana, possivelmente, né? É um fundo que está crescendo muito, o gestor está mudando bastante o perfil do fundo, e pelo que eu olhei do pipeline, eles vão trazer umas operações com taxas melhores. Então, ainda não olhei 100% do prospecto, mas o desenho está ficando mais interessante do MXRF, lembrando que muito do rendimento dele é de lucro. Ele é quase que um FOF de CRI. Então, a gente tem que saber analisar o MXRF sob 2 prismas, né? O prisma do rendimento real, que é relativamente mais baixo do que seus pares, e do prisma de perspectiva, que com essa nova emissão tende a melhorar o retorno do fundo. E por que eu estou falando do MXRF? Porque ele é um fundo que as pessoas mais me perguntam, porque ele é um dos mais populares, porque é da XP, e porque ele tem uma cota a R$10. E pela minha experiência de vida, todos esses fundos que têm cotas a R$3, R$10, são os que as pessoas mais perguntam. Se o MXRF custasse R$100, não teria a quantidade de perguntas que teria. Então, de 10 perguntas que chegam para mim nos últimos uma semana, 9 têm sido sobre MXRF. E quem for assinante da Suno, a gente vai fazer um mapeamento completo da emissão para possivelmente entregar isso para vocês na próxima semana. Lá sim a gente dá um viés de positivo, negativo, porque lá é o ambiente propício para isso, que é um ambiente regulamentado. Aqui, mesmo eu sendo analista, aqui nós somos num ambiente desregulamentado. Aqui a gente está batendo um papo. Então nós temos que tomar triplamente cuidado para não parecer que estamos ou não fazendo uma indicação sem um fundamento técnico, tá certo? Perfeito, professor. Tá? Um minutinho para acabar nossa live aí. Agradecer a presença. Muito, muito obrigado. Aquela aula de sempre. Pessoa extremamente técnica e o conhecimento elevado. Agradeço demais. A gente fica feliz por essa aula e que vê, eu que acompanho diariamente quase, vejo o teu trabalho e só tenho a agradecer porque eu aprendi sobre fundos contigo. Tá? Obrigado. O que eu mais aprendi foi de fundos contigo. Pessoal, quem me segue, segue o professor Baroni lá, o cara, quem quer fundos, ele é o cara. E mais uma vez, obrigado, professor. E eu vou encerrar minha live falando que parabéns ao Neto Escripol. O melhor fundo imobiliário é o que você estudar muito antes de aportar. É esse o seguidor que eu quero. Pronto. Show.